Olá, hoje vamos apresentar balanço patrimonial, trazer esses principais conceitos, os mais básicos, né? Aqueles primordiais para o entendimento do que é um balanço patrimonial. A ideia aqui não é mergulhar na contabilidade de uma forma mais técnica, mas sim mostrar os principais conceitos para que você, que tem um pequeno comércio ou que se interessa de alguma forma por contabilidade, venha a decifrar esses números, esses conceitos e ter entendimento do que é um balanço patrimonial, né? Então, a gente tem aqui a estrutura, né? Vão ser colocadas as contas, mais para frente a gente vai trazer todas as contas que compõem cada lado do balanço patrimonial. Então, você tem bens e direitos à sua esquerda e você tem obrigações à sua direita, certo? Então, começando pela nossa esquerda, a gente vai ter o ativo da empresa, o ativo da companhia, que seria o dinheiro no caixa ou estoque que venha se transformar futuramente em dinheiro, né? Então, essas contas vão ficar aqui do nosso lado esquerdo, né? Do nosso lado direito, a gente vai ter o que a gente chama de passivo, né? Então, seria as obrigações da companhia, né? E mais abaixo, também do nosso lado direito, a gente vai trazer nosso PL, que é o patrimônio líquido, né? É o dinheiro dos sócios. Bacana? E aí, mais dois conceitos iniciais que a gente precisa conhecer, que primeiro é a receita, né? Que é tudo aquilo que aumenta o nosso patrimônio líquido, e nossas despesas, que é tudo aquilo que diminui o patrimônio líquido, né? Então, essa é a estrutura mínima de um balanço patrimonial. Bacana? E aí, a gente começa a destrinchar alguns conceitos secundários, né? Que vem aqui no nosso balanço patrimonial, que é a ideia de curto e longo prazo, né? Então, a gente vai chamar aqui de, por exemplo, ativo circulante, né? E o ativo não circulante, né? Então, é o que a gente chama de curto e longo prazo, né? O que é isso? O ativo circulante é porque, assim, do nosso lado esquerdo, a gente costuma definir isso aqui como liquidez. Então, a gente vai trazer para cá as contas, né, na sua ordem de liquidez. Então, dinheiro, depois estoque, depois algum bem da companhia. Então, a gente vai descendo no sentido de que o que está mais acima, no ativo circulante, se traduz mais rapidamente em dinheiro, ou é o próprio dinheiro, né? Já que no lado direito, né, no caso das obrigações, a gente vai ter um conceito que chama de exigibilidade. Exigibilidade. Então, os compromissos da companhia vai estar desse lado e também na mesma ordem. Então, a gente vai ter aqui passivo circulante ou passivo não circulante. O que vai definir é o nível de prioridade desses passivos. Se eu tenho uma conta que eu vou fechar, que eu vou ter que pagar no primeiro ano, ela vai estar no passivo circulante. Se eu tenho uma que vai ser paga pós um ano, pós 12 meses, né, do exercício contábil, então ela vai vir para o passivo não circulante. Bacana? Olá, eu sou o Silvano Silva, este é o canal Vendas ADM, Vendas é para você. Se você está gostando do nosso conteúdo, já se inscreve no nosso canal, deixa seu joinha, ativa o sininho de notificações, compartilhe com aquela pessoa que vai ajudar ela de alguma forma, né, que gosta desse tipo de conteúdo, nos ajude, deixe seu comentário aqui no nosso conteúdo. Bacana? Então, continuando aqui, e aí, os nossos grupos de
ativo circulante, né, ou ativo não circulante, passivo circulante ou passivo não circulante, nos leva a um conceito de que a gente chama de curto prazo ou de longo prazo, né? Geralmente os balanços patrimoniais são apresentados pelas empresas no último dia do ano, de cada ano, né? Então, vamos dizer que essa empresa apresentou esse patrimônio aqui, esse balanço patrimonial, no dia 31/12 do ano X. Por que que isso é importante entender a ideia de circulante e não circulante? Porque isso me traz a ideia do curto e longo prazo. Então, tudo aquilo que após a apresentação do balanço é exigido, né, como passivo até um ano, ou é um ativo, né, é um direito da empresa até um ano de receber, ele vem para esses grupos. Bacana? Então ele é considerado de curto, de curto prazo, não é isso? E se ele passa de um ano, então você tem uma obrigação a pagar depois de 12 meses, então ele vem para o meu passivo não circulante. Da mesma forma, se eu tenho um direito a receber depois de um ano, considerando sempre meu balanço patrimonial, a data do balanço, isso vem para meu ativo não circulante. Bacana? E por que que isso é importante? Imagina que eu tenho 10 mil no meu ativo circulante, mas eu tenho no mesmo período, no meu passivo circulante, uma dívida de 8 mil. Então, eu consigo ver de uma forma muito clara, muito rápida, muito direta, que eu tenho caixa para pagar dentro de um ano essa dívida que eu tenho de 8 mil. Não é isso? Então ainda vai me sobrar 2 mil reais. Da mesma forma, se eu tenho um passivo de 15, isso me mostra que eu vou ter problemas, né, naquele ano, porque eu só tenho 10 mil de ativo, né, no meu ativo circulante, mas eu já tenho uma dívida de 15 mil, né? Então, isso é bem importante, é bem interessante. Então, essa ideia de passivo circulante ou ativo circulante de curto e longo prazo, né, são conceitos que nos ajudam a enxergar a saúde daquela empresa. Então, aqui, para finalizar, né, fiz o preenchimento aqui de todas, ou quase todas as contas, né, que vêm dentro do balanço patrimonial, né? Vou aqui enumerar elas para vocês, falar de algumas, citar alguns exemplos para que fique claro o que significa cada conta dessas, né? Então, começando aqui no ativo circulante, né? Lembra, curto prazo, né? O que está dentro do exercício de 12 meses, de um ano, né? Então, você tem lá no ativo circulante os disponíveis, então seria o dinheiro em caixa, né, na sua conta bancária, aplicações financeiras que você venha fazer, né, valor a receber, né, então se você vendeu alguma coisa para o seu cliente e vai receber dentro daquele ano, ela vai ser colocado nessa conta, né, valor a receber. Seu estoque, tudo aquilo que você compra de matéria-prima, né, de insumos para a fabricação de seus produtos, ele também vem para ativo, desde que esse produto ele esteja no estoque, né, com a intenção de ser fabricado e vendido dentro daquele ano, né? Então, estoque. E aí depois, despesa antecipada, né? Às vezes você tem lá você pagou lá, por exemplo, o seguro do carro, né, carro da empresa. Você já pagou, né, durante o ano, e você tem uma despesa antecipada. Dentro daquele ano você vai desfrutar daquilo. Você tem uma assinatura de revista, por exemplo, assinatura de qualquer outro serviço, né? Hoje você tem infinidade de serviços pela internet. Então, se você paga essa assinatura durante um ano, ele vai entrar aqui nessa conta, né? Depois você tem os ativos não circulantes, aquilo que passa de um ano. Então, ativo realizável, né? Investimentos. Então, se você faz investimentos que você só vai receber os frutos desse investimento depois de um ano, ele vem para cá, para o ativo não circulante, né? Imobilizado, então você tem lá o patrimônio da empresa, o prédio,
uma máquina, né, o carro da empresa, que você não vai desfazer, né? Lembrando da liquidez, lembra? Dinheiro e vem reduzindo a liquidez desse produto. Então, se ele está lá para ser usado, você não tem intenção de vender ele em um curto prazo, então ele vem para ativo não circulante, né, que seria o imobilizado. Intangível, que seria patentes, marcas, né, enfim. E aí, vindo para o grupo dos passivos, passivo não circulante, você tem fornecedores, né, tudo aquilo que você paga dentro de um ano, ele está aqui no circulante. Empréstimos, você tomou um empréstimo, vai pagar dentro de um ano, está aqui. Financiamento, você financiou algum bem, alguma máquina, vai estar aqui. Salário a pagar, né? O salário que você paga para os seus funcionários dentro de um ano, ele vai estar aqui. E passivo não circulante, que seria longo prazo. Você tem, de novo, empréstimos que você vai ser, né, honrados depois de um ano. Financiamento, da mesma forma, né? Debêntures a pagar, tudo aquilo que for depois de um ano vai estar em passivos não circulantes. E aí você vem para o patrimônio líquido, né? Então, o patrimônio líquido vai ter basicamente as contas de um capital social, né, aquilo colocado pelos sócios, ou que sobrou, né, de lucro e é recolocado na empresa, então está aqui. Reserva de capital, né, reserva de lucro, prejuízos acumulados, então se o sócio tem algum prejuízo durante aquele período, ele vai aparecer aqui, né, ações de tesouraria. Pode ser que eu tenha esquecido alguma conta aqui, tal, de repente não cabe porque está muito apertado, mas basicamente é isso, tá? E aí uma outra coisa interessante que eu quero mostrar para vocês, para a gente fechar, eu vou só apagar aqui para a gente ter um espaço aqui para trabalhar. A gente tem uma fórmula que a gente usa, que a gente vai dizer que o ativo, né, todos os bens e direitos, o ativo, ele é igual ao passivo mais o PL, o patrimônio líquido, não é isso? Ou eu posso dizer também que o ativo menos o PL, menos o passivo, ele é igual ao PL. Bacana? Então, o ativo, ele é igual à soma de passivo e patrimônio líquido. Eu também posso dizer que o ativo menos o passivo é igual ao patrimônio líquido. Bacana? Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi só uma pincelada do que é um balanço patrimonial, né, de uma forma bem simples, mas que trouxe algum conteúdo para alguma informação daqueles que têm curiosidade em conhecer. Muito obrigado.